joga para mim aqui, tira para mim aqui essa imagem, foi o tema desta manhã. Olha aqui, ó, mais santidade, menos dissolução. Santidade, dissolução e santidade, elas querem dizer separação no seu sentido de ser. Essa mensagem de hoje é uma mensagem para pensar. Se você voar no vento, você vai se perder do início e vai ficar vagando no espaço, igual o astronauta que sai da espaçonave e perde o sentido. Vai ficar no espaço o tempo todo. Mas veja bem, santidade e dissolução, as duas palavras querem dizer separação. Cada uma no seu lugar e na sua forma. O ato da santidade, se você for procurar segundo o texto bíblico, a segunda Bíblia, o que quer dizer santidade, ele quer dizer assim, abster-se do que é mal, distanciar-se, é o processo, a santificação, que vem, a santidade que vem através do processo da santificação, quer dizer o quê? Afastar-se daquilo que é mal. A dissolução, segundo o dicionário público, dicionário de língua portuguesa, quer dizer assim, desfazer algo que já está pronto. Deu para entender? Desfazer um sistema que já está pronto. Sabe? O casamento foi desfeito, houve dissolução. A sociedade foi desfeita, houve dissolução. Por quê? A dissolução quer dizer desfazer algo que está pronto. Essa aqui, a gente vai trabalhar no lado espiritual. Essa aqui nós vamos trabalhar no lado material. Mas as duas, no seu sentido de ser, tanto matéria, como ser humano, quanto o espírito, está em separação. Desfazer algo é separar algo que está pronto. Sabe? É dividir algo. Separar. E santidade é o processo, a santidade vem através do processo da santificação. Ou seja, a santidade vem no processo da santificação. O que é? Separar-se do que é mal. Me fiz entender? Ficou confuso? O que eu quero mais em miúdo? Se ninguém falou nada, o que é quebrar em miúdo? O que quebra em miúdo é, você tem que separar no mundo espiritual para ser santo, e você tem que separar no mundo natural para ser diferente daquilo que é ruim. Aquilo que é ruim você tem que separar. A Bíblia quando diz, não julgue, não se junte a um julgo desigual, o que está dizendo? Separa. Tem que ter solução, não dá certo. Quando a Bíblia diz, não casa com uma pessoa que não que não louve ao seu mesmo Deus, não dá para casar, separa. Separa antes de casar. Por quê? Porque o problema é o sogro. Deu para entender? Caiu a ficha. O problema é o sogro. Se você é de Deus, seu pai é Deus. Se você não é de Deus, seu pai é quem? Aí o seu Mário, Senhor, esse cara, não, o espiritual tem dois pais. Né? Só tem duas fontes de informação. Então ele diz, se não é do mesmo julgo, dissolução. Separa. Mas nós vamos fazer isso com mais calma nessa manhã. Vamos ler uma passagem que está em Efésios 4, 17 ao 24. Então, pode ver. Santidade é a separação do que é impuro. Tá? Dissolução é a decomposição de um corpo sólido, um sistema sólido. Isso você pode procurar, que você vai encontrar no dicionário de língua portuguesa. Nós vamos usar isso. Efésios 4, versículo de número 17 diz assim: portanto, digo isto, olha o que Paulo está dizendo à igreja em Éfeso. Guarde bem isso na sua cabeça. Digo isso, testificando no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Você sabe o que é gentios? Não, os gentios são aqueles que não fazem parte da linhagem do Senhor Jesus, da linhagem do povo de Israel, tá? Aqueles que não, como é que eu vou dizer para vocês? Aqueles que não vêm da ramificação, eles eram gentios. E Israel só não morava povo da linhagem,
né? O povo de fora. Tá bom? E, olhando para o lado espiritual, os gentios também eram aqueles que não tinham a mesma crença. É por isso, quando a Bíblia fala de cães, não é porque é cães animal, mas é cães porque é aqueles também que não tinham a mesma crença. Então, quando Paulo está falando isso, está falando dele próprio. Na verdade, da sua mente. Então, eu vou ler tudo de novo. Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente. Olha, na verdade da sua mente. O gentio tem uma mente dele. A pessoa que não tem o norte dele não é Cristo. Se o norte dele não é Cristo, o pensamento dele é totalmente diferente do que o nosso. Por quê? Porque a gente coloca Cristo o nosso alvo. Por mais que a gente ande em linhas diferentes na vida, mas a gente coloca Cristo em tudo. A gente coloca Cristo em tudo. Quando eu falo Cristo, eu falo Deus em tudo, tá? Alguns mas é melhor falar em Deus. Bom, então tá bom. Se você quer Deus, chama Deus. Se você quer Cristo, chama Cristo. O Pai e o Filho são as mesmas pessoas. Tá bom? Então, olha, na verdade da sua mente, é no que eles pensam. Você reparou que quando você conversa com uma pessoa que ela está alheia à lei de Deus, ou seja, andando afastada da lei de Deus, ou então não conhece a lei de Deus, porque tem uns que não conhecem. Tem uns que conhecem, estão alheios, estão além da lei de Deus. Você conversa com eles, eles vêm logo com uma conversa para desconversar a conversa que você veio, que você começou a falar. Sempre acontece isso. Por quê? Porque eles estão distantes, é a mente deles. A Bíblia diz que tem pessoas que seguem a sua vida segundo o desejo do amor que eles têm pela sua umbigo. Ou seja, olha para dentro de si, olha para a sua vida e o resto que se dane. Umbigo é sinal de, não é que a pessoa anda assim o tempo todo, é que aqui está a ligadura da vida. Quando uma criança está no ventre de uma mulher, é por aqui que ela se alimenta. Sabe, é ligado, tem que cortar depois. A ligação entre mãe e filho tem que ser cortada quando a criança nasce. Não é isso, mulher? Não é assim que ensinam? Claro que é. Então ele fala, tem pessoas que seguem segundo o seu umbigo, a sua vontade, o seu desejo. Então, tem que cortar. Sabe, é o que Paulo está dizendo. Há um grupo de pessoas que estavam se adaptando ao cristianismo. Lembra que esse povo, como nós já ensinamos várias vezes, era um povo que vivia na lei de Moisés. Tá? Na lei de Moisés, a lei mosaica, 613 leis mosaica, está entrando agora o quê? No cristianismo. Então Jesus vem trazendo uma crença nova, vem trazendo uma forma diferente de ser. Como é que o senhor pode traduzir isso? Como é que o senhor pode simplificar isso? Aqui, quem veio de uma região no Brasil que tinha aquelas igrejas que as pessoas eram bem radicais nos seus vestimentos, nas suas imagens de postura exteriores, eram bem radicais, ou seja, aquelas saias bem compridas, aqueles coque na cabeça, aquelas roupas compridas, você jamais viu o pé da pessoa, porque era proibido. Os homens eram sempre de terno e gravata o tempo todo, não abriam mão de forma nenhuma. Tudo que você falava, eles viam demônio, tudo. Até na garrafa de Coca-Cola vinha demônio. Sabe essas coisas todas? Tudo isso, vamos dizer que seja isso uma lei mosaica. Vamos dizer, é só uma comparação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma religião tradicional que ela não tem uma abertura muito grande para algo novo. Aliás, irmão, tudo que é novo assusta aos velhos. Por isso que um dia que eu ficar velho, eu tenho que me preparar. Porque eu tenho pavor de velho. Mas é o velho de cabeça. Você está entendendo? Porque tem umas pessoas que ficam velhas, que ganham idade, mas elas não estão abertas para algumas coisas. Não é aberta para muitas coisas que estão aí, que a palavra de Deus diz que é errada, não. Não é aberta para aquilo que Deus diz que é errado, mas é aberta para coisas novas. Coisas novas, eu sei muito bem. Eu sei que o dia que eu pintei, nós pintamos, né, Deus? Né, Deus? Essa igreja, essa parede de preto. Eu sei que quando chegou na semana seguinte que o povo entrou, o povo deu um. Eu fui quebrando um pouquinho, um cinza escuro, né? Para depois pular para o preto. Eu não fui um choque era um bege que tinha aqui, se não me engano. Não era um linho, acho que era essa cor aqui, não era?
Não, era um coral, aqui era um coral, uma coisa assim, mas foi bem puxado pro tom pastel. Aí eu mudei pro cinza, o cinzazinho que está na barra aí, que vocês estão vendo. E depois a gente, quando veio pro preto, eu falei, Ademilson, eu acho que amanhã eu vou ter um problema em casa, depois do culto. Porque minha esposa não tinha visto também. E estava todo nessa mentalidade de mudança de cor, e toda essa projeção. Eu sei que os tradicionais, eles têm dificuldade de entender. Eu tive pastores que me criticaram sobre isso. Porque eu estou aqui na cidade desde 2001, nessa cidade aqui. Desde 2001, mas eu fui pastor em Denver, auxiliar, né? E junto com o meu pastor lá, e depois eu cheguei em Denver em 89, né? Me formei pastor, fui para a igreja em 1991, fui para a igreja. Então muita gente me conhece, sabia do meu jeito. Eu talvez fosse igual um Paulo no início, quando Paulo perseguia a igreja. Eu não perseguia a igreja nenhuma, mas eu era arraigado numa raiz de igreja que me, sabe, irmão, a Estela está conosco, nós estamos juntos, né? Ela não está comigo, nem eu estou com ela, nós estamos juntos nessa caminhada toda. Ela sabe toda essa projeção da nossa igreja, ela viu a igreja como é que era. No time dela fosse pastor, eu tenho dificuldade. Eu quase não uso, eu só uso calça comprida. Eu digo, pois é, mas para você cantar em cima, você vai ter que botar uma saia. Leva de sério. Era a minha mente. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Hoje em dia, eu acho que não, mas eu também tive que olhar para dentro de mim e tive que olhar, entre aspas, para esses segmentos e dizer assim, não, é hora de mudar. Precisa mudar para que as pessoas possam ter o quê? Um senso de responsabilidade, de saber o que é, o que pode e o que não pode. Você está me entendendo? O que pode e o que não pode. Porque é uma questão só de equilíbrio. Então, quando a gente volta para a palavra de Deus que está escrito ali, ó, no gentil, na verdade da sua mente, é justamente isso, a sua forma de pensar. A sua forma de pensar vai te levar a essas duas situações: a santidade e a dissolução, ou seja, a separação de coisas. Ela vai te levar. Vamos no versículo seguinte. Ele diz assim: entenebrecido, ou seja, triste, irritado, olhado para dentro, sem ver luz, né? No entendimento, sabe? Sabe, tem aquelas pessoas que elas não mudam, elas são radicais no que pensam, elas não procuram ver o que pode ser diferente numa coisa nova. Tem pessoas que você diz, isso aqui é pedra, e ela vai morrer dizendo que isso aqui é pedra. Isso vem muito dos nossos pais, né? Dos nossos pais. Eu não tenho nem mais pai, nem mãe. Aliás, pai eu não tenho desde 6 anos. Mas mãe, eu tive mãe até os meus, nem sei quantos anos eu tinha, minha mãe morreu. Hoje eu era pastor lá em cima desse púlpito quando eu dei a notícia para a igreja que minha mãe morreu. Enfim, aí você tira a ideia. Bom, duro de entendimento. Eles não conseguem ver luz no túnel sem ser aquela luz que eles veem. Você está entendendo? Eu vou chegar na parte onde eu quero chegar, mas o entendimento dessas pessoas são totalmente fechados, para dentro deles, sabe? Tem pessoas que elas se acham politicamente corretas. Elas dizem que fazem tudo correto, elas mostram que fazem tudo correto, mas no fundo aquilo é justamente uma forma de esconder o incorreto que existe dentro delas. Você está entendendo? Tem pessoas que é mais fácil elas não agredir, mas atacar alguma situação para esconder a sua própria situação. Sabe? Tem pessoas que é melhor falar dos outros para que ninguém consiga falar dela. O futebol americano, eu já falei aqui, o futebol americano tem uma tática. A tática dele é: o ataque é a melhor defesa. Se o meu ataque atacar bem, a minha defesa não trabalha. Porque a correção é logo lá na frente. Eles não conseguem chegar no meu gol. E tem pessoas que são assim, elas são uma pessoa que é dentro dela. Introvertida. Introdutiva. Introvertida. É isso aí, viu? Viu, né, que a gente perde? Obrigado, eu tenho sempre meu banco de dados ali.
que ela sempre me ajuda. Obrigado. Fica sempre assim. Alguém tem que ter uma mente aberta, que nem a dela, para poder ajudar a gente aqui em cima, né, amigo? A gente sofre, né? A gente sofre, a gente fica pensando tanta coisa. O que acontece? Ela é introvertida naquilo que pensa, sabe, ela fica fechada, não abre, não tem jeito de abrir condições. Sabe? É aquilo que você entra numa igreja, sabe? Um monte de gente na igreja. Elas entram dentro da igreja para ser punidas. Já viu isso? Tem gente que entra para dentro de alguns tipos de igreja que o pregador só pune, só bota o pecado para fora, só bota o castigo de Deus para fora, mas ele nunca põe um Cristo que perdoa, um Cristo que alivia, um Cristo que sara, um Cristo que renova, um Cristo que salva, um Cristo que faz nova todas as coisas. Eles só batem no pecado de uma forma de amassar a criatura entra na igreja pela porta que entrou, é a porta que sai e não volta mais. Por quê? Porque ela vem para buscar um alívio na vida, uma palavra que edifica a vida dela, que transforma a vida dela, perdi tudo dinheiro, que transforma a vida dela, que muda a vida dela de uma forma assim que, pelo menos, ela encontra um refrigério. Não, ela encontra uma lei, que é tipo uma lei mosaica que pesa. Irmão, por que tinha que ter 613 leis? Você acha que uma pessoa cumpre 613 leis por dia? Por dia? Ninguém cumpre. Irmão, tem uma coisa que é certa. Quanto mais lei você põe dentro da igreja, mais lei você vai ter que criar. Escute o que eu dizer para você. Se você deixar dizer aqui, que digamos, Lília, você não pode subir aqui. Eu digo para Lília, você não pode. Aí vem lá atrás a Larissa, que não escutou, vem aqui só, e eu vou deixar. Aí eu tenho que criar uma lei. Lília, Larissa, você também não pode. Isso abrange vocês. Aí vem o filho de quem está visitando, sobe aqui em cima. Aí tem, sabe, tem que criar leis. Eles podem, você não pode, não pode. É uma série de... Não cria. Use justamente a que Jesus disse: ama o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você tem ordem de decência, você obedece o que a palavra de Deus diz. Acabou. Isso acontece ali. As pessoas ficam fechadas, elas não têm condições de abrir. Abre! Deixa o Evangelho entrar na sua vida. Deixa ele transformar o seu segmento. Sabe? Aí ele continua dizendo assim: separados da vida de Deus, olha aí, pela ignorância que há neles. É ignorância, irmão. Quando fala assim, a pessoa é ignorante, a gente tem a mania no Brasil achar que ignorante é aqueles que são brutos, né? É ignorante, porque a pessoa é bruta, é um cavalo, né? Não. A ignorância dessa pessoa é a ignorância no conhecimento do assunto. Ela não conhece. É por isso, irmão, que você conversa com algumas pessoas de algumas determinadas situações de segmentos de igreja, você encontra mais punições do que uma palavra de conforto. Viu? A gente encontra muito mais pessoas mal amadas em igrejas que tem por aí, que são tão rígidas, do que naquela que a igreja não é tão rígida. Mas Jesus está operando na vida dela. O que a gente precisa colocar na balança é o que Deus fala, é o que Deus disse, e seguir isso. Não é a lei da igreja que vai transformar a vida de alguém, mas é a lei de Deus que muda a vida de alguém. Não é o poder da rigidez de um sistema de igreja que vai mudar a vida de alguém ou fazer alguém deixar de fazer o que ele faz, mas é o poder e a graça da palavra de Deus que entra na vida da pessoa e renova. É por isso que a palavra de Deus diz: quando Jesus entra, todas as coisas se faz nova. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É isso! É isso que Jesus sofria nesse tempo. Por quê? Porque as pessoas estavam totalmente enterradas nos seus pensamentos, nas suas sequências, nas coisas. Ah, mas meu pai me ensinou assim. Ah, mas minha mãe me ensinou assim. Não. Seu pai e sua mãe ensinou o sistema congregacional de igreja, ensinou material naquela igreja. Aqui a igreja é diferente. Agora, aquilo que seu pai e sua mãe ensinou de Deus, continua sendo a mesma coisa. Não muda. É errado. É certo. É assim. É por isso que Paulo está trazendo
a esse grupo essa ficção de coisas, sabe? Porque o coração deles são duros. Alguém uma vez chegou para mim e disse assim: está faltando a igreja subir um morro. Tem que levar a igreja para subir o morro e orar lá em cima. Eu digo, por quê? Tem que chegar mais perto do céu? Senão é melhor a gente ir lá para Manhattan, em New York City, vai para Manhattan, sobe uma Empire State, porque o gênio já acabou, né? Acabaram com o gênio, aquelas torres são mais diferentes. Então vai no Empire State, sobe naquele pináculo lá em cima, estica a mão quando tocar as nuvens e começa a orar, porque aí está pertinho. Deus vai te ouvir. Deus deve ser surdo. Por que tem que ser no monte? A Bíblia não me manda para o monte orar? A Bíblia me manda entrar no quarto, no meu quarto, fechar a porta e buscar a presença de Deus. Você quer ir para o monte? Vai. O problema é seu. O problema não. A vontade é sua, a perna é sua. Mas não é a regra que o meu Deus me disse. Se o meu Deus, segundo a palavra dele, diz que ele está em mim, olha, na verdade, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós devemos orar a Deus em espírito. Às vezes tem umas pessoas fazendo oração em certos pontos da rua aí, não é bíblico, irmão. Não é bíblico. A melhor oração para Deus ouvir é aquela que é em espírito. Sabe o que é espírito? É você ter que cumprir o trabalho do seu patrão, porque afinal de contas você está trabalhando, a mão está aqui, os olhos estão aqui, mas a mente está no céu. Sabe? Você está fazendo o seu trabalho, mas você está orando, conversando com Deus. Oração é conversa, irmão. Oração não é. Tem pessoas. Nós estávamos numa reunião aqui embaixo, muitos anos atrás, aqui embaixo, tratar de algumas coisas, e no meio da reunião o telefone toca. De uma pessoa que estava na reunião, um dos membros estava na reunião. A pessoa levanta, estávamos todos numa mesa, tratando do assunto. Ali tinha outras mesas. A pessoa levanta, atende o telefone, vai para o outro lado da mesa, dobra o joelho. Aí me perguntaram, vamos parar para orar? Eu digo, não, eu não vou parar nada disso. Eu não vou parar a reunião para a pessoa orar. Por que eu não vou parar a reunião? Ela tem que orar? Ou ele tem que orar? Vai para o reservado e ora. Não precisa chamar a atenção de todo mundo. Nós tínhamos tantos espaços abertos aqui que a pessoa podia chegar. E pior que começou a pessoa orar lá, e o outro aqui já, tipo, calma. Você sabe o motivo que está orando? De chamada na reunião para orar? Isso chama-se ordem de decência, irmão. Tem coisas que Deus te chama, é individual, é você no processo, é você no propósito. Agora, se você divide o propósito conosco, então vamos lá na hora. Mas o que é isso? Entendimento. Então é necessário que você mude, separe essas coisas, haja dissolução disso. Por quê? Porque é um sistema religioso que precisa ser separado. O que Jesus fez na sua caminhada com o povo judeu que estava entrando no cristianismo foi justamente isso. Ele dissoluiu, acho que é isso que fala, né? Fez a dissolução de um sistema, de algo que estava pronto, mas precisava ser quebrado. É aquilo ali, ó, o entenebrecido, no entendimento, separado da vida com Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Jesus vem, epa, é hora de fazer, ó, separar esse sistema. Vamos separar esse sistema. Vamos tirar esse povo desse sistema que já está pronto e vamos nos voltarmos para um grupo e nos separar daquilo que é mal para viver uma vida de santidade. Como é que o Senhor pode traduzir isso em português, claro, no dia a dia? Existe, irmãos, grupo de amigos. Existe grupos aqui, ó. Existe amigos, conhecidos e pessoas de passagem na nossa vida. Né? Tem pessoas que você olha na rua, mas não é amigo. Também não é conhecido. É alguém que passa sempre. Eu tenho um vizinho lá no condomínio, ele é engraçadíssimo. Eu estou nesse condomínio, nós estamos nesse condomínio, eu e minha família, desde 2014. Veja bem, não? Foi quando? 13.
2013? 2013, bom. 2013. Porque eu peguei, a igreja entrou no processo de compra desse prédio em 2014. E a gente era nós compramos um apartamento um pouquinho antes, né? Por isso que eu associei. Desde 2013, que o abençoado mora no condomínio, já estava quando eu cheguei. Eu passo por ele, olha bem, isso agora há pouco tempo, várias vezes, eu passo e digo assim, morning, how you doing? Ele, who you? E eu já falei, eu sou o vizinho do 1C. Passo de novo, who you? Digo, gente, eu agora já não vou mais falar hi para ele. Vou falar, hey bro, what's up? Para ver se ele muda a história. Agora essa semana passou, ele deu um tchauzinho, está melhorando. Se ele deu um tchauzinho, identificou que queria saber eu volto. Porque eu estou sempre na porta da minha casa, entrando, saindo, mexendo no carro. Eu não ando no fundo eu quase não sei o que passa no fundo do condomínio, a gente não vai lá atrás. Toda vez que ele passa, que eu passo, ele, who you? Quem é você? Meu Deus, será que ele já não me viu? Eu conheço a maioria das pessoas, com exceção aqueles que entraram novos no condomínio. Porque eles passam na porta da minha casa. A gente mora logo nas primeiras unidades do condomínio, tem um monte lá para os fundos. Então a gente costuma ver aquelas pessoas, mas eu não conheço ela. Nas reuniões do condomínio, está todo mundo lá. Está todo mundo na reunião, ou a maioria na reunião, mas a gente não se fala muito, porque a gente só se vê na reunião. O que eu quero dizer para você dessa forma? Eu quero dizer para você que existe os que passam, os que conhecem, os que são amigos. Mas a gente tem que fazer um filtro dessas pessoas. Porque tem amigos que eles são causadores de opiniões, ou então formadores de opiniões. Amigos. Porque, irmão, se você dá a cabeça, ou irmã, a pessoas que você apenas passa na sua vida, fala alguma coisa, elas falam uma coisa que você guarda e você faz, você é louco, louca. Você está fora do seu raciocínio natural. Se você tem conhecidos que falam algumas coisas para você e você carrega isso para dentro de casa, você continua sendo louco, louca, fora do seu raciocínio. Se você tem amigos, verdadeiros amigos, eles vão falar algo que realmente é bom para a sua vida. Mas mesmo assim, é que Paulo diz, filtro, sabe? Retém o que é bom, o que é ruim você tira. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque você tem que trabalhar no processo da separação, da santidade, tá? No processo da santificação da sua casa, do seu casamento, e você tem que desfazer de algumas coisas que precisam, que vêm no pacote dos tais amigos que você dá acesso na sua vida para trazer situações. Posso explicar isso em português? Posso. Tem aquele amigo que chega na sua casa, aliás, chega na sua casa porque você abriu a porta, né? Porque se você não abrir, não entra. Eu tenho um hábito, minha casa tem porta. Só entra quem abre a porta. Se você não abrir a porta, não vai entrar. Vai ficar tocando até a mão ficar dura. Tá? Então, se tem porta é porque tem controle. E você tem que ter controle. Agora, se você abre a porta para qualquer um, o problema é seu, a casa é sua, cada um faz da sua casa o que você quiser. Mas, tem uma coisa, cuidado, porque tem uns amigos, não vou dizer conhecidos, não vou dizer conhecidos, e nem vou dizer para aqueles que apenas você levante a mão, mas tem uns amigos que têm um comportamento diferente dos seus. Tem amigos que vivem uma vida totalmente diferente da sua. Tem uns amigos que têm sem foco, tem pessoas sem foco, elas andam de qualquer jeito, mas aí chega dentro da tua casa, começa a implantar, dentro de um sistema que já é pronto, tá? Situações, comportamentos, opiniões, que aí vai trazendo a você a uma dissolução de um casamento sólido ou uma vida estável com alguém que você ama. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Por quê? Porque algo entrou aqui. E essas opiniões estão começando a separar aquilo que é um sistema pronto de família. Aí é a hora de você fazer o quê? Separação. Trazer para dentro do processo da santificação. Ver o que é bom, o que é ruim. Separa. Tem amigos que você tem que fazer a peneira. Deixar de ser amigo? Não. Absolutamente. Mas separar. A minha vida tem linha, tem parâmetro. Aqui fica. Daqui para cá você não passa. Aliás, irmãos, isso se estende até sogro, sogra, cunhados, cunhadas, irmãos e irmãs.
que tem que ter cuidado com o que a gente recebe dentro do nosso sistema. Porque eu conheço muita sogra que entra na vida dos seus filhos, prontos, mãe, filhos e filhas, e com opiniões, começa querendo introduzir um sistema para desfazer um sistema que está pronto. É hora de pegar a santidade, jogar no processo da santificação, peneira de Cristo, identificar o problema, tirar e manter a santidade da sua família. Amém? Amém. Amém. Sabe aquelas opiniões de mulheres? Não, você faz isso? Não. Se ele quiser, ele se vira. Eu não sou assim, não. Eu faço porque tem uma roupa. Não, não precisa do almoço, não. Não larga não, pô. Não larga nada. Ai não, fica se matando a tua, pô. Trouxa. É porque o sistema está montado. Na casa dela não tem sistema. O sistema é dela. Do homem também, tá, irmão? Tem isso que acontece no nosso meio também. Essa mulher, a mulher está te dominando, cara. Velho, tu tá passado, cara. A mulher tem que trazer na rédea. Eu não sei que rédea é essa. Eu até hoje não encontrei a rédea da minha esposa. Porque eu nunca procurei a rédea, não precisei. Porque quando eu digo que sim é sim, quando eu digo que não é não. Quando ela diz que sim é sim 2 vezes, quando ela diz que não é não 3 vezes. A gente abre mão. É duro abrir mão, mas a gente abre mão para um bem comum das coisas. Mas já tivemos muitos amigos. E eu, se eu não tivesse, ela não. A minha sogra foi a melhor sogra que eu encontrei na vida. Nem conheci. Ela estava morta quando eu conheci minha esposa. Ela não deu para comigo. Mas a minha mãe deu. A minha mãe deu. E se a gente permitisse, se eu permitisse a minha mãe entrar no meu sistema, que nós tínhamos implantado, de marido e mulher, se quebrava, irmão. Você está entendendo, irmão? Você está me entendendo? Então eu estou falando isso que é uma camada totalmente diferente. É uma questão de você pensar. O que eu quero trazer a você? Eu quero trazer você para dentro de uma visão nesta manhã, para que você olhe para a sua vida. Não pense, irmão, que sempre está agarrado igual garrapato no corpo do boi. É bom, porque às vezes começa a entrar garrapicho dentro da sua casa. Começa a dar uma aliviadazinha. Por quê? Começa a pausar um pouquinho. Por quê? Porque existe um sistema montado. Tem pessoas que vêm. Todos nós viemos do Brasil. Quando eu falo tem pessoas que vêm do Brasil, todos nós viemos do Brasil. Nós viemos do Brasil, uns casados, outros solteiros. Os que vêm casados já vêm com um sistema montado de vida. Chega aqui, começa a entrar uns problemas para trazer de solução. Por quê? Não, aqui não pode, aqui não pode, isso, é uma série de coisas que eu não vou entrar por menor, cada um tem seu problema. Aí começa a quebrar aquilo que a Bíblia chama de, presente de Deus. Algo que Deus criou, que é a família. Começa a quebrar por problema. Então ele começa a quebrar o sistema e aí a família parte. Totalmente parte. Aí então, o que é que tem que fazer? Buscar a palavra de Deus, entrar na presença de Deus, identificar e começar a buscar o processo da santidade. O que é? Separar as coisas que são ruins. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. O que Paulo está dizendo para esse povo é a mesma coisa. Ele está falando do lado espiritual e de religião. Quando eu quero trabalhar no lado espiritual e no lado natural das coisas. Viu, irmão? Não pensa você não, porque hoje a gente tem uma vida, tranquilo. Os pássaros de manhã cantam, que é uma beleza. Vai bater de galo, vai gritar 4 horas da manhã e você não vai dormir e a cabeça vai ficar assim. Problema. Se você não fizer uma peneira, se você não tirar esses problemas que entram para quebrar o seu sistema, desfazer algo que está pronto. E aí você tem que quebrar, conhecer a palavra de Deus, aplicar o processo da santidade, que é a santificação, para trazer uma vida em régua. Escuta bem o que eu estou dizendo para vocês dessa manhã. Sabe? Isso aqui não é uma palavra que você vai olhar para isso e vai dizer assim, poxa, mas eu esperei pegar uma palavra de posicionamento, dos reis. Jesus está falando do teu coração. Para uma família ser sólida, a gente precisa identificar as coisas, abrir a mente
voltar para uma realidade mais ampla, identificar as coisas para que o seu sistema não quebre, mas aplicando sempre o sistema da santidade no meio do casamento, no meio dos filhos, no meio da sua vida. Senão a gente não vai para lugar nenhum. Vamos seguir nossa leitura de Efésios 4, 17 a 24. Aqui, e os quais, tendo tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Eu não sei se vocês sabem o que quer dizer a palavra avidez. Alguém sabe? Alguém sabe o que quer dizer avidez? Exemplo? Não? Deixa eu dizer para você que deixa eu ver se eu acho aqui. Eu escrevi direitinho para a gente trazer um posicionamento sobre avidez. Põe para mim no grupo, hein, minha filha? Eu não estou achando a minha... Desejo inflamado, intenso. Viu? Com avidez. Achei aqui. Desejo ardente. Achei aqui. Desejo ardente. Desejo intenso. Desmedido de fazer algo o que não podia fazer. Toda vez, irmãos, olha aqui, toda vez que a gente se envolve com forças contrárias que vêm trazer dissolução naquilo que você tem em Deus, o que acontece quando desarranja a situação, quando o processo vem e explode, você vai querer fazer coisas que você não fazia antes. Traduz isso em português. A pessoa converte. É uma vida com Deus maravilhosa. É um encontro com Deus maravilhoso. Mas ao longo do tempo vai caindo na rotina. Rotina. Daqui a pouco ela abandona Deus. Aí o que acontece? O que acontece é que ela vai entrar no processo da avidez. Vai começar a fazer aquilo que não fazia. Vai passar a fazer e vai fazer cada vez mais. O que você pode trazer isso para a Bíblia? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus, ele entra na vida de uma pessoa, através do seu processo da salvação de Cristo Jesus, entra o Espírito Santo. Ele limpa a casa, adorna a casa, o seu corpo, a sua vida, a tua alma, ele limpa tudinho e torna você uma pessoa limpa diante de Cristo Jesus. Tudo bem, aí você se afasta de Jesus, se afasta do plano de Deus. A Bíblia diz que o diabo volta. Isso é uma questão que você tem que entender do mundo espiritual. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz: o diabo volta e traz com ele 7 vezes mais. E toda pessoa que andou nos caminhos do Senhor, que conhece o caminho do Senhor, quando ele se afasta do caminho, o que ele vai fazer de imediato é aquilo que ele não fazia mais. O que é? Eu não sei, cada um tem seus hábitos. Ele volta a fazer aquilo, ou vai fazer aquilo que não fazia mais. O que ele está dizendo aqui com isso? Sabe, não deixa quebrar. Enquanto você tiver uma vida com Cristo, não deixe o sistema entrar e quebrar o que está pronto. Faça uma peneira. Mas eu vou lá. Tem gente que vem para a igreja é uma bênção. Nossa, todas elas. Adorei a igreja, maravilha. Mas vai viver lá dentro. Aí quando vai viver lá dentro ou aqui dentro, vai começar a identificar os problemas, né? Vai identificar alguns irmãos, algumas características, né? Alguns costumes. Aí começa o confronto. Peraí, mas da onde vi não tinha isso, mas da onde eu vi não tinha aquilo, da onde eu vi não fazia isso, da onde eu vi não fazia aquilo. E começa, né, um sistema a começar a entrar no processo da dissolução. Ou seja, se a gente não acordar, o diabo entra nessa parte e destrói todo o sistema que Cristo criou na sua vida. Aí o que tem que fazer? Opa! A Bíblia diz: aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. Aqueles que são carnais discernem as coisas carnais.
aqui dentro eu tenho certeza que todos são espirituais. Se não são, precisa ser. A começar por mim. A espiritual. Então, entender que tudo isso é uma forma de destruir aquilo que está pronto. Então, a gente tem que identificar, discernir que isso não é um problema espiritual, mas é um problema, isso não é um problema carnal, é um problema espiritual. Tem que discernir. Então, eu tenho que, o meu sistema, a minha experiência com Cristo não pode ser pelo que eu estou vendo. Eu não posso servir a Cristo numa igreja pelo que eu estou vendo e não está me agradando. Não, eu sirvo a Cristo. Por quê? Porque Ele me salvou quando eu mais precisava. Ele estendeu a mão para mim. Peraí, mas você vai para a igreja com o irmãozinho assado, irmão assado, a irmãzinha assim, aquele problema, vou porque eu não vou para adorar eles, eu vou para adorar a Deus. A minha adoração com Deus é individual, é eu e Deus e eu. O dia que Ele me mandar, eu tomo rumo, mas enquanto não mandar, eu estou na casa dele. Identifiquei o problema. Aí eu vou entrar no processo. Vou trazer o processo da santidade. Vou santificar. Vou me afastar de tudo aquilo que é mal, segundo a lei de Deus. Bom, identifiquei? Toda igreja tem que ser identificada. Todo ser humano tem que ser identificado. Quando você chega, você tem que identificar. Por quê? Porque aí você tem que se adaptar ali. Porque, sabe, tem coisa, ser humano é diferente. No seu trabalho, você conhece um monte. Às vezes o seu trabalho tem uma melhor, se diz, ambiente de pessoas boas. Mas você começou, quem trabalha aqui limpando casa? Eu trabalho limpando casa com a minha esposa. Você pode ter uma pessoa do seu lado, que é a sua patroa ou sua empregada. Você botou no seu carro, na viagem daqui até o trabalho, você vai ouvir coisas, saber de coisas, de falar coisas, que no dia seguinte você vai ter uma opinião sobre ela ou ela sobre você. No seu trabalho hoje, se você parar para pensar aí, eu não sei aonde você trabalha, mas eu tenho o meu, porque eu trabalho com a minha esposa, ela e eu, entendeu? Mas no seu trabalho, se você trabalha em outro lugar com pessoas, você agora, nesse momento, se você fechar o olho, você já sabe quem é quem. Você já sabe, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não devo, isso eu não devo, isso eu não falo, isso eu falo. Você já sabe, porque você identificou. Por quê? Porque existe um sistema, se você não cuidar, ele vem e desfaz tudinho. Ele separa você de Deus. Aí você tem que usar a separação dele, entrar no processo da santidade, que é a separação daquilo que é mal, para estar no caminho do Senhor. Está dando para entender direitinho? Não está confuso? Não? Vocês estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso para vocês, irmãos, porque há momentos da vida da gente, o próprio Jesus fez isso com seus discípulos. Até Jesus fez isso com seus discípulos. Tinha momentos que Jesus disse assim, vocês ficam aí. Porque o que eu vou fazer agora, vocês não têm acesso. Vocês não vão entender. Fica aí. Pedro, Tiago, João, irmão, pode ficar aí. Pode ficar aí. Então eu encontro vocês. Pega o barco, vai lá pro meio do mar, pega o barco, some. Já mandou botar lá na água, lá no meio do mar, para que eles não viessem atrás dele. Porque o que ele ia fazer, eles não iam entender. Tem coisas, irmão, que a gente não pode abrir a nossa intimidade. A sua intimidade você não pode abrir. A sua intimidade com Deus você não pode abrir para os outros. É por isso que eu acho uma coisa assim muito gritante. Muito gritante. Porque, como eu vim de uma ramificação de igrejas bem tradicionais, sabe? Eu tive sérios problemas. Como membro e como pastor. Porque tinha um círculo de oração. Vocês conhecem o círculo de oração? Conhecem os verdadeiros e conhecem os falsos. O que é verdadeiro? Verdadeiro é verdadeiro. Estão ali para orar. Mas quais são os falsos? É aqueles que na oração escutam o problema dos outros, depois saem comentando. E o pior, que depois quando a irmãzinha entra na igreja, nós estamos orando para aquele problema, não você viu? A irmã nem sabe que ela sabia. Você está entendendo, irmão? É isso que a gente tem que, sabe, tem coisas no meio do povo de Deus, não é Deus, mas no povo de Deus, desde o céu, irmão. Desde o céu que tem a fofoca, a falsidade. Isso não é ser humano, é dentro do céu. Satanás fez a mesma coisa com Deus. A mesma coisa. Fofoqueiro,
criador de situações, formador de opinião. Sabe? Levou um monte com ele. Não é? Deus do céu. Você conhece a história, não conhece? Pois é. Então não vem para cá dizer que é a igreja, não é a igreja. Isso é problema que vem do céu. Mas uma coisa eu digo, um dia vai ter a separação daqueles que servem a Deus, daqueles que são justos, daqueles que não são. Aí Jesus vai dizer assim, apartai-me de mim, porque eu não te conheço. Haverá tempo. Mas para isso, irmão, somos seres humanos. Nós vivemos num sistema do mundo, mas não somos do mundo. Por isso que a oração de Jesus diz assim, Pai, abençoe eles no mundo. Porque eles não são do mundo. Nós estamos aqui de uma passagem. Agora a gente precisa entender tudo isso. Entender o quê? Que no mundo, mesmo adorando a Deus, mesmo seguindo a Deus, existem sistemas mundanos que nós precisamos identificar. Senão eles vão destruir o que está pronto em nós, em Deus. Eles vão destruir e aí a gente nunca vai conseguir chegar ao limite máximo que é a santidade. Viu? Nunca vamos conseguir chegar, porque eles são destruídos aqui. Quantos de vocês conhecem que tiveram uma vida 100% dentro da igreja, hoje em dia estão afastados da igreja? Por causa de quê? Sistemas que foram criados, coisas que aconteceram entre irmãos, entre igrejas, eu não sei o que foi, coisas humanas que aconteceram. Porque Deus, querido, nunca vai deixar, vai chegar no teu ouvido e vai falar mal de alguém. Deus nunca vai jogar você contra ninguém. Essa não é a função de Deus. A igreja foi chamada para ser igreja pacificadora. A gente veio ao mundo para pacificar aquilo que estava em atrito. Então essa é a nossa função. Deus não vai fazer isso, mas os irmãos fazem. Não estou dizendo a vocês, viu, irmão? Porque ser humano, as pessoas são formadas em casa pelos pais, elas trazem a cultura de casa para dentro da igreja. Ou você não viu isso? Claro que você viu. Aquilo que você aprendeu em casa, você traz para dentro da igreja. Se você chega dentro de casa e não dá bom dia para ninguém, você não vai dar bom dia a ninguém para dentro da igreja. Se em casa você na igreja também. Porque o cachimbo já tortou a boca. Isso é humano. O espiritual, Deus muda. Aí quando Deus mudar o espírito totalmente, a pessoa vai chegar a uma conclusão. É hora de mudar meus hábitos. Porque quando Jesus, a palavra de Deus diz que quando Cristo chega, todas as coisas se fazem novas, a mudança é geral. Porque o Espírito Santo de Deus vai trazendo a mansidão, a pacificação, né? A humildade, vai trazendo o entendimento, a longanimidade, ele vai trazendo tudo isso ao ponto que a gente vai caminhando para a santificação. Por quê? Porque o que o diabo mais faz é trabalhar no seu ponto fraco. Quanto mais grito tiver, mais grito vai ter. Quanto mais grito tiver, mais grito vai ter. Quanto menos grito tiver, menos grito vai ter. Você entendeu? Quanto mais panela voando tiver, mais panela vai voar. Quanto menos panela voar, menos panela vai voar. Quanto mais educação tiver, mais educação vai ter. Então a forma de você acabar com esse processo que desmancha tudo aquilo que Deus preparou para você é identificando, separando e entrar no processo da santidade, que também é uma separação do que é ruim para voltar uma vida com Deus. Eu tentei ser o mais claro possível para você nessa manhã. Porque às vezes a gente, por carência, a gente abre muito a nossa vida para os outros, esperando uma palavra. O seu melhor amigo não é aquele que diz para você assim, tadinho de você. O seu melhor amigo é aquele que diz assim, mas você não merece, você errou, você não era para fazer isso, ou você está certo, ele não era para fazer isso, vocês têm que mudar. Esse é o seu melhor amigo. Porque às vezes a gente pensa que o melhor amigo é aquele que conforta o nosso coração. Confortar o coração é uma coisa. Manter a pessoa no mimimi dela é outra coisa. Porque toda vez que teu filho vier chorando para você, você dá a ele o que ele quer, você vai ver o monstro que você vai criar no futuro.
Mas o dia que você mostrar 5 dedos para ele, mesmo chorando, ele vai aprender a respeitar e trazer a verdade para você. Tá? Porque é assim que Deus faz conosco, irmão. É assim. A gente tem que ser esperto, irmão. É por isso que diz que o filho da treva, ele é muito mais arisco do que os filhos da luz. Porque a gente confia muito na luz. Para! Pede a Deus a revelação do seu Espírito, para que Ele possa lhe mostrar o que está errado. E aí identificar o que está errado e cortar. Porque senão não vai dar certo. Quando Pedro veio para Jesus, ele disse assim, para com isso, para que você vai dizer que você vai morrer. Está queimando o filho. A gente está fazendo aqui uma galera para seguir o Senhor. Aí o Senhor, mas eu vou morrer, ao terceiro dia. O Senhor está dizendo, para, Jesus, para. Está feio esse negócio. A gente está com positivo, o Senhor está com negativo. Ele disse assim, Pedro, para. É necessário que cumpra em mim o plano do Senhor. Sabe, irmão, às vezes as coisas aparecem na nossa vida muito boa, muito mansinha, parece que é de Deus, mas nem sempre é de Deus. Identifique, para não quebrar aquilo que é. Olha, irmão, escuta bem. Existe o propósito de Deus na vida de cada um de vocês. E não pense em você que seu marido vai te ajudar a fazer esse propósito. Não pense em você que a tua mulher vai ajudar você a fazer esse propósito. Porque o propósito de Deus dado a você foi antes de você casar. Ou antes de ter filho. A Bíblia diz que quando nós formamos no ventre da nossa mãe, ali nasce um chamado de Deus. Ah, mas agora eu casei. Você casou porque quis. Ninguém botou a mão na sua cabeça. Deus não botou uma espada no seu peito para você casar. Você casou, então agora é hora de conciliar os tempos. Mas a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Porque às vezes essas coisas vêm, destroem todo o seu processo e você fica nesse processo frustrado diante de Deus e você nunca busca uma santidade. Por quê? Porque você não consegue enxergar. Sabe? Aí depois fica a desculpa. Não adianta. Irmão, se Deus fosse fazer por nós, porque a gente está miando igual a gato, com remorso do que fez, o coitadinho de mim, Deus não vai mudar aquilo que Ele já determinou. É desse jeito. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Agora, lembra que a gente está em processo de caminhada. Nós estamos no processo da morte para a vida eterna. Lembra? E nesse meio está Jesus que nos resgatou. Nós estamos caminhando para a vida eterna. É um processo, irmão. Um processo. É igual aquele gráficozinho no computador. Vai subindo, nós estamos subindo. Agora tudo vai existir nesse gráfico para trazer você para baixo. Para você não cumprir a meta. Cuidado. Porque às vezes você está fazendo coisas, somando coisas para impedir aquilo que o Senhor deu para a sua vida. Tá? Porque às vezes você põe muita coisa no mesmo valor que a cruz do Calvário na sua vida. Amém? Amém, igreja? Amém. Deu para entender alguma coisa? Deu. Identifique. Porque às vezes o branco não é tão branco. Às vezes o santo não é tão santo. Às vezes o bom não é tão bom. Quando chegar na porta da sua casa, pense bem. Chegar na porta da sua vida, pense bem. Antes de deixar entrar. Porque senão o sistema da demolição do sistema que já está pronto pode conseguir. Possa começar, melhor dizendo. E depois só tem um jeito. Identificá-lo, retirar e começar o processo da santificação. Quando uma doença ruim bate no corpo de uma pessoa, e a que mais afeta é o câncer, por isso que a gente pede para identificar logo, tentar identificar logo no início, antes que as raízes dele partam para outros órgãos. Então, quando identifica, estava vendo uma mulher, uma médica explicando o câncer de mama, né?
e não vou entrar em detalhes, porque é muita coisa que ela falou. Então ela falou assim, é fundamental que a mulher se toque todo mês, que a mulher se reconheça o seu corpo, que essa mulher faça os testes que tem. É essencial, porque quando ela chegar a uma conclusão que tem algo diferente, ela faz os exames, enquanto ele pequenininho, é mais fácil de controlar, porque a gente vai lá, corta, tira e ali acaba. Sabe? Então, esse é o mesmo processo. Sabe? Pensa na sua família todos os dias. Pensa nos seus filhos todos os dias. Observe o que está acontecendo todos os dias. Observe o que pode ser feito para mudar. Observe o que pode estar acontecendo para piorar. Observe, corta, e sabe? Põe ali um éter, põe ali um metiolate que dói, que arde muito. Mas ponha, vai doer, mas é bom. E aí começa a botar coisa boa, coisa boa, coisa boa. Processo da santidade, processo da santidade. Aí chega na santidade. Aí as coisas são preparadas. Sabe? É isso aí. É isso aí. Então é bom que você entenda, guarda bem esse título. Santidade, dissolução, separação. Mesmo processo dentro de um ciclo que faz tudo para destruir. E se você não abrir o olho, não aplicar as normas de Deus, não vai dar certo. Eu queria louvar o Senhor por você com esse hino, mais uma vez. Diz o sangue vertido, sabe? O sangue vertido foi um hino que nós aprendemos essa semana e foi lindo de ouvir, sabe? Aí a gente vai orar e vamos cantar parabéns para esse Senhor que faz aniversário essa semana. Em nome do Senhor.